A caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja. A caridade não é orgulhosa, não é arrogante nem escandalosa. Não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais acabará. As profecias desaparecerão, o dom das línguas cessará, o dom da ciência findará. A nossa ciência é parcial, a nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Caros irmãos, líderes do movimento TLC de Curitiba, coordenações e membros, alunocista, minicista e telecista, e a quem mais puder interessar, Shalom. Este convite oficial se faz necessário devido a alguns ataques públicos em redes sociais ao movimento TLC de Curitiba, que questionam a condução das atividades evangelizadoras e a atuação das lideranças nos retiros e encontros. Sabemos que todos nós do TLC e a Igreja Católica como um todo possuímos nossos posicionamentos espirituais, pastorais e teológicos. E isto é bom. Esta é a marca da Igreja Católica e não poderia deixar de ser também de nosso TLC. O Catecismo da Igreja Católica, em seu número 835, assim se expressa sobre a catolicidade, ou seja, a universalidade plural da Igreja de Cristo. No pensamento do Senhor, é a Igreja universal por vocação e por missão, que ao lançar suas raízes na variedade dos terrenos culturais, sociais e humanos, se reveste em cada parte do mundo de aspectos e de expressões exteriores diversas. A rica variedade de disciplinas eclesiásticas, de ritos litúrgicos, de patrimônios teológicos espirituais próprios das igrejas locais, mostra mais luminosidade à catolicidade da Igreja indivisa por sua convergência na unidade. Em outras palavras, este e tantos outros documentos eclesiais afirmam que a esposa de Cristo traz em si mesma a marca das diversidades humanas. A tentativa de uniformizar os pensamentos, espiritualidades e tradições fere gravemente a catolicidade da Igreja. O TLC, que é Igreja, também traz em si esta marca, e isto nunca foi um problema para nós. Sempre realizamos nossos retiros, encontros, espiritualidades e respeitamos pensamentos, opiniões, posicionamentos políticos diversos, porque a unidade, baseada na nossa espiritualidade, é um valor fundamental de nossos grupos. Não poderíamos, nem deveríamos renunciar a isto, pois seria um risco de nos desfigurarmos gravemente e deixarmos de ser verdadeiramente católicos. A Igreja mesma não possui um partido, nem é contra os partidos, mas orienta os cristãos a se engajarem em todos os espaços e partidos, a fim de a todos iluminar com o Evangelho de Cristo. Esta atitude, porém, não pode nos levar a colocar as ideologias políticas acima de nosso encontro com o Senhor, adesão a Ele e busca da comunhão eclesial. Recentemente, ao celebrar os 60 anos de abertura do Concílio Vaticano II, assim se expressou o Papa Francisco. Quantas vezes depois do concílio, os cristãos se empenharam para escolher uma parte na Igreja, sem se dar conta de dilacerar o coração de sua mãe? Quantas vezes se preferiu ser adeptos do próprio grupo, em vez de servos de todos, ser progressistas e conservadores em vez de irmãos e irmãs, de direita ou de esquerda, mais do que ser de Jesus? Arvorar-se em guardiões da verdade ou em solistas da novidade, em vez de se reconhecer como filhos humildes e agradecidos da Santa Mãe Igreja. O Senhor não nos quer assim. Somos as suas ovelhas, o seu rebanho, e só os seremos juntos unidos. Superemos as polarizações e guardemos a comunhão. Tornemo-nos cada vez mais um só, como Jesus implorou antes de dar a vida por nós. Como membros deste maravilhoso movimento, sempre fomos plurais
e a isto não renunciaremos. Sempre seremos plurais porque entre nós convivem católicos progressistas, católicos conservadores, católicos mais jovens e menos jovens. Alguns se revelam melhores adoradores, rezadores, reformistas, ritualistas, atuantes, dialógicos, estruturalistas, pastoralistas, e todos em comunhão com o mesmo objetivo de evangelização em rosto juvenil. Em suma, como a Igreja Católica nos pede, admitamos que, como telecistas, alunocistas e minicistas, somos muito plurais, porque o Evangelho chegou à pluralidade da sociedade em que vivemos. Mas não esqueçamos que somos irmãos unidos em sua diversidade pelo único e mesmo amor de Cristo. Desde nossos primeiros dias como movimento, enfrentamos muitas dificuldades, e por que não dizer perseguições. Mas chegamos aqui, e depois de algumas décadas de existência, mostramos nossa maturidade como membros da Igreja. Em nosso estatuto, elaborado há poucos anos, mas que se fundamenta em nossas raízes históricas, afirmamos que os integrantes deste movimento permanecem ligados aos princípios norteadores da nossa fé católica, em comunhão com a Arquidiocese de Curitiba e a Santa Madre Igreja, sob a condução do Papa Francisco e na busca do que preconiza a doutrina social da Igreja, cumprindo seu objetivo maior de evangelizar, proporcionando uma experiência do amor e a graça de Deus que desperte líderes para trabalhar na construção do reino de Deus. Como citado em nosso site, nossas raízes estão alicerçadas na ação de um padre americano que tinha uma ideia na cabeça: trabalhar num lugar onde tudo fosse difícil e desenvolver um apostolado para formar pessoas conscientes da importância de participar de maneira cristã da transformação da sociedade. O TLC se assemelhava muito ao cursilho de cristandade, com algumas práticas dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, da Congregação Mariana, da Legião de Maria e da Ação Católica. Mantemos nossas raízes alicerçadas nestes princípios e inspirados pelos documentos eclesiais. A doutrina social da Igreja revela em sua base que precisamos olhar para os excluídos e marginalizados da sociedade e optar por eles. E isto não se faz por uma opção política, nem por adesão a esta ou aquela teologia particular, mas por fidelidade ao Evangelho de Jesus Cristo, que muito antes de existirem as atuais direitas e esquerdas políticas, nos ensinou a amar os pobres e estar com eles. Então o Rei dirá aos que estão à direita: vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Sobre isto, assim se expressou o Papa Bento XVI. Amor a Deus e amor ao próximo fundem-se num todo. No mais pequenino encontramos o próprio Jesus, e em Jesus encontramos Deus. E ainda no seu discurso de abertura da Conferência de Aparecida em 2007, assim se expressou o Santo Padre. O que nos dá a fé neste Deus? A primeira resposta é: dá-nos uma família, a família universal de Deus na Igreja Católica. A fé liberta-nos de igual modo do isolamento do eu, porque nos leva à comunhão. O encontro com Deus é, em si mesmo e como tal, encontro com os irmãos, um ato de convocação, de unificação e de responsabilidade pelo outro e pelos demais. Neste sentido, a opção preferencial pelos pobres está implícita na fé cristológica daquele Deus que se fez pobre por nós para enriquecer-nos com sua pobreza. Também pela orientação
de nosso Papa Francisco, temos procurado ser a igreja em saída, que vai ao encontro daqueles que mais necessitam, reconhecer que são misericordiosamente amados e acolhidos, pois esse amor que é transformador e indicador que todos merecem pertencer e comungar de vida em abundância. Fazemos parte dessa igreja que anuncia esta misericórdia que chega a todos indistintamente. A arquitrave que suporta a vida da igreja é a misericórdia. Toda a sua ação pastoral deveria estar envolvida pela ternura com que se dirige aos crentes. No anúncio e testemunho que oferece ao mundo, nada pode ser desprovido de misericórdia. A credibilidade da igreja passa pela estrada do amor misericordioso e compassivo. Talvez demasiado tempo nos tenhamos esquecido de apontar e viver o caminho da misericórdia. Por um lado, a tentação de pretender sempre e só a justiça fez esquecer que esta é apenas o primeiro passo, necessário e indispensável, mas a Igreja precisa ir mais além a fim de alcançar uma meta mais alta e significativa. Chegou de novo para a Igreja o tempo de assumir o anúncio jubiloso do perdão. É o tempo de regresso ao essencial para cuidar das fraquezas e dificuldades dos nossos irmãos. O perdão é uma força que ressuscita para a nova vida e infunde a coragem para olhar o futuro com esperança. Esta carta é um apelo a nos mantermos unidos pelo Cristo, porque é Ele a nossa paz. Ele que de dois povos fez um só, destruindo o muro de inimizade que os separava, abolindo na própria carne a lei, os preceitos e as prescrições. Desse modo, ele queria fazer em si mesmo dos dois povos uma única humanidade nova pelo restabelecimento da paz, e reconciliá-los ambos com Deus, reunidos num só corpo pela virtude da cruz, aniquilando nela a inimizade. É Jesus quem nos chama ao diálogo, intercâmbio das culturas, das posições políticas e espiritualidades. Usemos, portanto, dos meios de comunicação e redes sociais como espaço para a construção da paz e da civilização do amor. Pedimos a todos os membros do nosso amado movimento a evitarem desgastes com discussões que não nos levarão a nada e a respeitar as diversas posições espirituais, pastorais e políticas de cada um dos membros, sejam eles de que lado forem. São Paulo assim nos ensinou: que nosso exemplo vos ensine a não vos inchar de orgulho, tomando partido de um contra o outro, e a não ir além daquilo que está escrito. Com efeito, quem é que te faz melhor que os outros? O que tens que não tenhas recebido? Mas se recebeste tudo o que tens, por que então te glorias como se não o tivesse recebido? Portanto, se há algo a ser dito ou expressado, nossas lideranças que nos conduzem estão abertas para este debate, e as críticas devem ser partilhadas em torno de uma mesa comum para o discernimento e crescimento de todo o grupo. Evitemos as polêmicas públicas nas redes sociais. Estas discussões são um escândalo para os que não creem e afastam de Jesus e da Igreja. Nossas assembleias e reuniões ordinárias são o melhor ambiente para expressarmos, com calma, prudência e amor no Espírito Santo, as nossas inquietações e divergências. Não tenhamos medo de expô-las, mas aceitemos caso nossa proposta individual não seja acolhida pelo grupo, porque é assim que se faz a unidade. Concluímos com as reflexões do cardeal Raniero Cantalamessa, feitas diante do Santo Padre o Papa e todo o povo de Roma na Basílica de São Pedro, sexta-feira santa, 2 de abril de 2021. Qual é a causa mais comum das divisões entre os católicos? Não é o dogma, não são os sacramentos e os ministérios, coisas estas que, por singular graça de Deus, mantemos íntegras e unânimes. É a opção política, quando ela se sobrepõe àquela religiosa e eclesial e desposa uma ideologia, esquecendo completamente o sentido e o dever da obediência na Igreja. Isto é um pecado no sentido mais estrito do termo.
significa que o reino deste mundo se tornou mais importante no próprio coração do que o reino de Deus. Creio que sejamos todos chamados a fazer um sério exame de consciência sobre isso e a nos convertermos. Esta é, por excelência, a obra daquele cujo nome é Diabolos, isto é, o divisor, o inimigo que semeia o joio, como o define Jesus em sua parábola. Mas se há um dom ou carisma próprio que a Igreja Católica deve cultivar em benefício de todas as igrejas, este é a unidade. Sempre mais alto, porque tudo está previsto. A todos, a nossa mais bela e profunda saudação, que brotou dos lábios do próprio Cristo ressuscitado. Shalom.